Esse é o Tudo em 20 Podcast, o R de Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em até 20 minutos. Eu sou a Aninha Nascimento, apresentadora da terceira temporada. Vem aprender com a gente! Oi, gente! Ainda estamos aqui no estande da Unirio, só que agora com um projeto incrível também. Vou apresentar essas lindonas que vão contar sobre projetos de extensão mesmo de iniciação científica. Olha que legal! Então conta pra gente. Primeiro faça sua audiodescrição e conta pra gente o seu projeto. Olá, bom dia. Olá a todos, meu nome é Luísa, eu sou uma mulher branca, com cabelo preso e estou vestindo a roupa do meu projeto com o logo na frente. Olá a todos, eu sou a Maria Júlia, eu sou uma mulher branca, também estou de cabelo preso, também estou com a camisa do projeto com a logo na frente. O nome do nosso projeto que a gente está aqui na roupa é o Plastic Post. O nosso projeto, ele visa a educação ambiental. Nós temos uma parceria com a Colônia Z13 na Lagoa Rodrigo de Freitas e nós levamos alunos de instituições públicas para ter mais conhecimento da lagoa, como ela funciona. E também nós contabilizamos a contaminação de microplásticos em peixes que nós encontramos dentro dessa lagoa. Nossa, quando a gente fala de microplástico em peixe, né, a gente às vezes não tem dimensão. Por mais que seja de biologia, eu penso, caramba, como assim tem microplástico em peixe? Então esses microplásticos a gente também está ingerindo, é isso mesmo? É isso mesmo. O microplástico ele não está só em peixes, como também em outros organismos. Ele está na água, ele está no solo, mas o nosso projeto visa mesmo contabilizar os microplásticos em peixes, que é o meu objetivo de trabalho, mas também em ouriços, em mexilhões, em vários tipos de organismos. E nós acabamos consumindo esses organismos porque nós consumimos peixes de topo de cadeia, mexilhões, então esses microplásticos eles também estão dentro da gente. A ideia muito do trabalho é trazer também um pouco dessa conscientização sobre o quão grande é o problema dos microplásticos no nosso dia. Porque muitas vezes a gente olha e fala, tá ali no peixe, não importa a gente, mas a gente está consumindo esse peixe, nem a Luísa falou, né? Então é trazer um pouco uma noção, trazer esse pensamento, trazer essa informação para as pessoas de que tem microplástico muito mais próximo do que elas imaginam, na gente, nas coisas que a gente consome. Nossa. E que volta para o meio, volta para a natureza e volta para a gente, volta para a natureza e volta para a gente. Isso é um ciclo muito vicioso, né? Então é trazer consciência para as pessoas, fazer as pessoas refletirem sobre isso, sobre o problema que é. O microplástico, ele, por ser micro, ele não é tão visível, as pessoas não veem esse problema e acham que esse problema não chega até elas. Mas ele chega não só com peixes, mas também o plástico está em todos os lugares. Você tem a unha de acrigel agora, que ela é extremamente prejudicial. O pozinho que quando lixa, nós acabamos respirando esse pó. Então o microplástico foi achado em pulmões das pessoas, está sendo achado até já no próprio humano já. Além do efeito celular, que afeta o funcionamento do nosso sistema mesmo, né? A gente já vê que em outros organismos, os microplásticos acabam com o sistema imune desses bichos. E quem é a gente para pensar que se ele está atacando o sistema imune desses bichos, não vai atacar o nosso, sabe? Nossa, é verdade. Então, a gente tem que trazer essa discussão à tona para as pessoas entenderem o real problema e agirem também, né? E o microplástico, você não está ingerindo só o microplástico. O microplástico ele funciona como se fosse uma esponja. Então, muitos poluentes que já estão ali no meio onde ele está inserido, eles juntam no microplástico. Então, metais pesados, fármacos, tudo isso está dentro da gente. Exatamente. Uma curiosidade, agora com vocês especificamente, já indo mais para a parte pessoal. Conta pra gente, Luísa e Maju, qual a parte mais interessante que vocês viram até agora no projeto de vocês? O que surpreendeu? Uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Para mim, uma coisa que me positivou negativamente, não foi uma surpresa, mas foi assim, um choque de realidade, foi que todas as amostras que nós coletamos de peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas tinham microplástico presente no trato digestivo dos peixes. Então, pelo menos 30 partículas de microplástico foram encontradas no trato digestivo, então é um número consideravelmente baixo, mas em comparação a alguma da espécie de Brevoort, tiveram 1.158 partículas de microplástico. Então, eu acho que isso abriu os meus olhos para ver que o mundo ele precisa de mudanças e se começar por mim, tudo bem, e eu posso mudar pelo menos os meus hábitos para que uma mudança possa começar a acontecer. Conta uma coisa positiva que você encontrou, não só necessariamente no seu projeto, mas esse longo também da sua trajetória científica. Ah, uma criança. Eu senti algo aqui que está acontecendo. Na sua trajetória científica, você ficou assim, caraca, que legal, eu não sabia disso.
Pra mim, toda a questão do microplástico, por ser uma coisa muito nova, um poluente emergente, eu senti muita vontade de entender, de ver o quanto isso está afetando a natureza e de como eu posso tentar ajudar isso. Então, eu acho que me deu uma maturidade muito grande saber lidar com isso, porque a gente vê uma coisa ruim, a gente fica logo desesperado, não quer mais saber disso, e eu sou um pouco ao contrário, eu quero saber como eu posso melhorar isso. Então, eu gosto muito do meu projeto. Ai, parabéns, Luísa. E você, Maju? Bem, eu acho que eu quero focar um pouco na parte boa do projeto. E é muito bom ver, né, estar nesses locais e ver o quanto as crianças entendem. E quanto elas engajam e se mostram interessadas em entender aquilo. E não são todas, lógico, mas quando a gente vê uma, duas que vêm, escutam a gente, entendem o que a gente está falando, perguntam, cara, é muito bom, porque isso renova as nossas esperanças de que ainda tem o que fazer. Nossa, ainda legal. dá pra mudar. E não só criança, né? Quando vem pessoas mais velhas que escutam a gente, entendem o que a gente tá falando e não acham só que é besteira, que é exagero pra assustar, é uma coisa real. Eles viram e falam, nossa, eu não sabia. Vou contar pra minha irmã, eu vou contar pros meus pais, eu vou mudar o meu hábito, eu vou contar pro meu bairro. Ontem veio uma senhora aqui, uma querida, já devia ter seus 70 anos pra mais. Ela veio, a gente explicou e ela saiu daqui falando, nossa, eu vou sair daqui, eu vou falar pro pessoal da minha comunidade sobre isso. Que legal! Então, tipo, é muito gratificante saber que tem quem escute e tem quem se importe e ver que não tá só perdido, que a gente não tá gritando pro nada, pra uma parede sobre isso tudo, sabe? Que tem pessoas dispostas a mudar tanto quanto a gente. Exato. A gente está fazendo um trabalho que pode afetar a vida das pessoas de uma forma positiva. Então, me surpreendeu muito aquela senhora ontem, que ela estava com a sacola plástica na mão. Quando a gente começou a explicar o tipo de polímero, o que é o plástico, onde é que ele está presente, ela puxou a sacola e ela falou assim, tô com plástico. Ela deu um tipo, caramba, vocês estão falando, eu estou fazendo, e a gente conversou com ela, falou assim, vou falar para a pessoa da minha comunidade. E assim, a gente vê que a mudança, ela pode acontecer de pequenas coisas, sabe? Então, foi muito as crianças também, que tipo, a gente vira e explica e você vê. Criança de negócio é muito legal, porque você vê quando eles começam a entender o que a gente está falando, eles começam a raciocinar. E aí eu vi pra eles falando, não, pô, eu posso montar com vocês pra reciclar, pra fazer isso. Não, pode. E eles ficam super felizes, sabe? É uma parada que deixa eles super animados e você vê que eles estão ali, que eles estão entendendo. A gente às vezes não dá tanto crédito pra criança que nem a gente deveria, né? A gente tinha que dar muito mais crédito pro nível de entendimento de uma criança do que a gente dá. E, cara, é muito legal ver eles entendendo a gravidade das coisas. Talvez não no nível que tá, mas eles entendem, eles estão ali, eles querem entender, eles querem ajudar. Cara, é muito legal ver isso. E ver que vai da criança até o senhor mais velho, até os pais. É muito gratificante. É bom ver isso acontecendo, porque dá esperança pra gente que dá pra reverter, dá pra melhorar. Ai, que tudo. Uma das formas que é encontrado, é isso? Isso, então, a gente colocou aqui vários tipos de polímero, porque o plástico, ele pode ser feito pode ter várias, assim, ele pode ser feito de várias formas. Por exemplo, aqui a gente tem uma fita de cetim. A fita de cetim, ela tá na nossa roupa, ela é feita de poliéster. Então, o microplástico, ele vai degradar da nossa roupa. Quando a gente vai lavar a roupa, vão sair fibras que vão direto para os sistemas aquíferos. Então, a gente tem aqui acrílico. As pessoas não ligam acrílico com plástico. Tem bolinha de ping-pong, a gente tem copo de plástico que a gente bebe café. Quando o plástico ele é aquecido, ele vai liberando substâncias. Então, a gente também está bebendo substâncias quando a gente está bebendo nosso café. Plastificantes, tóxicos. Exatamente. Então, a gente fez esse modelo com diversos tipos de plástico para a gente explicando para as pessoas. Até para as pessoas verem o quão grande é a diversidade e o quanto a gente entra em contato com o plástico no nosso dia a dia, às vezes a gente não tem nem noção. A quantidade de pessoas pararam aqui, que a gente apontou para fita e para roupa, falando muitas roupas não são feitas de material orgânico, são feitas de material sintético. E vira muita plástico, as pessoas ficavam, como assim? Eu tô chocada. A minha roupa libera isso, a minha lavagem de roupa libera isso. Né? O próprio tênis, a gente vai andando e o tênis vai desgastando e vai liberando microplástico. O microplástico está presente em todos os lugares. Tem o microplástico primário, que é o de origem, que já é feito nesse tamanho pequeno, que é o glitter, por exemplo. E o secundário é uma mesa. A mesa, com o tempo, vai degradando a cadeira plástica e eles vão se tornando pequenos fragmentos. E esses fragmentos estão presentes em todos os lugares. E engraçado quando a gente fala disso, né, sobre a gente ficar mais atento e mudar hábitos,
Não é assim, falando, vamos parar de uma hora para outra, mas nunca mais vamos usar nada. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar os nossos modos, né? Ser muito mais consciente sobre como a gente usa as coisas. Porque é uma coisa, né? É aquilo, ele tá integrado na nossa sociedade de uma maneira muito profunda hoje em dia. É muito difícil eu virar e falar, não usa mais produto plástico. Não dá pra eu fazer isso. Não é tipo, prudente da minha parte virar e pedir isso pra uma pessoa. Principalmente, assim, pra uma pessoa que tá ali vivendo o dia a dia na correria do que é essa, né? Mas tem substituições. Mas é a gente trazer essa consciência para as pessoas de que é um problema que existe, que dá para ter pequenas ações que vão melhorar, que vão ajudar. É tipo, a gente não vai reduzir 100% do uso de microplástico, voltar a ser o que era antes dos plásticos existirem. Mas a gente pode melhorar esse cenário que a gente tem. Sim, e começa pela gente. Não precisa ser desse jeito. Começa pela gente. A gente mudar, nem que seja um hábito nosso, uma sacola plástica no mercado que a gente deixa de usar. São pequenas coisas. Levar materiais reciclados a pontos de coleta, porque existem pontos de coleta que não são divulgados. Então, há um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que eles fazem a coleta seletiva em alguns pontos da cidade. Eu sei que não é viável para todo mundo levar, mas tem pontos de coleta em faculdades, em farmácias. Então, se você puder, poxa, tem uma garrafa aqui plástica, eu posso colocar um desses pontos de coleta, já é uma diferença que você faz. Então, é muito importante a conscientização que existem lugares que podem fazer essas coletas e você não precisa levar todo dia. Você pode juntar todas e uma vez no mês você levar lá. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. Oi, gente! Nós estamos aqui no stand da Unirio. E essa lindona vai fazer essa audiodescrição, se apresentar e contar pra gente que projeto é esse. Eu sou Isabela, sou uma mulher negra de cabelos cacheados. Estou com uma blusa azul marinho do meu projeto chamado Luminocontrol. E sou formada pela UERJ, né? Sou formada em Biologia pela UERJ. Fiz mestrado e doutorado em Ecologia na UERJ. E hoje eu estou atuando como pós-doc na Unirio. E é sobre o projeto Luminocontrol que a gente está aqui apresentando nessa feira de ciências. Conta pra gente o que é isso aqui. Então, o Luminocontrol surgiu para a gente fazer um monitoramento e controle de uma espécie de um mexilhão dourado. O que é o mexilhão dourado? É uma espécie que veio da Ásia, é uma espécie de molusco bivalve, e ele veio da Ásia pela água de lastro. É uma espécie que vive nos rios, né? Vive em água doce. Ele chegou na América do Sul por volta da década de 90 e mais recentemente, por volta de 2 anos, ele chegou no Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Que legal! E o que a gente está fazendo assim de controle e monitoramento? Né? Essa espécie, ela acaba tendo alguns prejuízos ecológicos, econômicos e sociais. Então ela pode entrar dentro, né, de todo o equipamento de usinas hidrelétricas, todo aquele maquinário na parte de resfriamento e entupir populações que aí causam a paralisação mesmo na produção de energia. Ela acaba afetando diretamente os rios, pois é uma espécie filtradora, então ela filtra em excesso devido à sua alta capacidade reprodutiva, deixando a água com uma claridade maior do que o normal, prejudicando uma peixe, por exemplo. Nossa! E ela impacta também as espécies nativas, pois ela pode crescer em cima de espécies nativas, porque ela usa essas espécies como apoio, ela precisa desse apoio, ela é uma espécie sértil, mas ela vive sobre alguma superfície, por isso que ela entope tubulações de energia elétrica. E hoje a gente está vindo apresentar essa espécie para todo mundo, né, que está aqui na quinta, assim como algumas estratégias de controle e monitoramento. Não levar água de um lugar para o outro, de um rio para o outro. Nossa! Mais uma dúvida, o que seria uma espécie séssil? Uma espécie séssil é uma espécie que ela não se locomove. Ela tem um ciclo de vida. Que aqui a gente tem machos e fêmeas que lançam os gametas na água e a gente vai ter uma formação de uma larva microscópica. Essa larva ela fica na coluna d'água, o que acaba dispersando a espécie devido à correnteza do rio. E quando ela chega no estágio, como vocês observam aqui, ela cria uma estrutura na concha que a gente chama de bicho, como se fosse um cabelinho. E ela prende em alguma superfície. Aqui a gente está dando exemplo de garrafa. Aqui nós temos um pote, nós temos uma espécie de mexilhão nativa, ele crescendo em cima e infelizmente vai sacrificar essa espécie nativa. A gente tem uma tubulação aqui de produção de energia. Nossa! E uma grade também, que é utilizada para as represas, para impedir a chegada de troncos, de algumas coisas grandes nos rios, e acaba
acaba acumulando ali, impedindo sim a circulação da água para a produção de energia. A gente vai vendo assim como é que a ciência ela tá tão presente no nosso dia e a gente às vezes não sabe. Por mais que esse não esteja no nosso cotidiano, mas isso influencia nas nossas vidas. Por exemplo, a tubulação, isso me pegou bastante. E aqui é o quê? É um microscópio? É exatamente a fase da larva, lembra? A larva. Olha só! Então a gente só consegue realmente ver essa larva com a ajuda do microscópio, que é essa larva aqui. E vocês lembram quando nós falamos sobre micro-organismos, que são organismos bem pequenininhos, a gente só consegue ver com a auxílio dos microscópios? É assim que a gente consegue visualizar. Muito obrigada pelo seu tempo de fala, por ter compartilhado essa ciência conosco. E um beijo. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar o nosso projeto. Ai, tudo! Um beijo, linda. Boa tarde, estou aqui com o Projeto Odoiá. Meu nome é Isabelle, eu sou uma mulher preta, com cabelo crespo, estou com cabelo preso, blusa do podcast e calça preta. Meu nome é Augusto, eu sou um homem pardo, de cabelos curtos, estou usando óculos, uma camisa clara com detalhes azuis e calça jeans. Eu faço parte do projeto Odoiá, que é da extensão, projeto de extensão Enactus do Cefet-RJ, e nós focamos nossas ações ao redor da ODS 6 da ONU, que é levar saneamento básico e tratamento de esgoto para comunidades de maior vulnerabilidade social. E essa é uma das nossas tecnologias mais recentes, que se chama Bacia de Evapotranspiração, cuja sigla também é BET. Então, basicamente, temos um cano de entrada de esgoto, a pessoa dá descarga na sua casa, então a água e o esgoto entram por esse cano e vão até essa câmara de pneus que é colocada no fundo. Esses pneus já foram bem usados, estamos fazendo um reuso deles, um outro motivo para eles, e todo esse esgoto e essa água passa pelo processo de evapotranspiração, que é feita pela bananeira. A gente escolhe a bananeira justamente por causa das suas raízes largas, conseguem chegar até esse esgoto e então consumir o nitrato e o fosfato desses nutrientes para se sustentar, e também toda a água que ela suga, todo esse esgoto se torna vapor de água. É uma solução totalmente natural para esse ciclo natural da bananeira. E quando essa água sai e vai para a caixa de inspeção, no final, contratando uma análise laboratorial, foi constatada um 90% de eficácia de tratamento de coliformes fecais no final. Então essa água, inclusive, pode ser feita para reuso e para plantio próximo da casa que instalar isso aqui. Isso aqui é feito, nós fizemos 2 batches, uma para uma residência de 2 moradores, outra para uma família de 6 pessoas. Então foi feita numa caixa d'água de 1.000 litros, foi uma obra considerável, teve um momento que eu virei pedreiro, que eu estava lá levando o carrinho de mão, mas no fim deu tudo certo, uma estimativa de tratamento de 100.000 litros de esgoto para essa família no ano. Nossa, uma batalha. Eu fiquei sabendo também que tiveram algumas premiações. Queria saber os prêmios que o projeto já ganhou. Ah, com certeza. Nós do Odoiá, nós participamos da Enactus, que é uma rede global, e existe também a Enactus Brasil. Nós competimos e levamos esses resultados para o ENEB, que é o evento nacional da Enactus Brasil, e competimos com outras Enactus, como Enactus UERJ, UFRJ, UFPA, e nós ganhamos, dentro de um edital da Manco, um top 3 por causa da nossa iniciativa aqui da Bacia de Evapotranspiração. Inclusive, recentemente, junto com a Manco e também a ONG Favela Verde de Niterói, da Comunidade Vital Brasil, estamos implementando um sistema de captação de água da chuva para beneficiar a Comunidade Vital Brasil lá de Niterói. Tudo com tubo da Manco também. Muito obrigada, foi um prazer conhecer você, o seu projeto é incrível, maravilhoso. E realmente, além de sustentável, é uma inovação impressionante. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Igualmente.